eleições presidenciais na América Latina. Hoje teve votação no Equador e na Guatemala. Podemos vir a comentar essas eleições no domingo que vem. Na Argentina, o libertário Javier Milei venceu as primárias no último domingo. Em junho do ano passado, em entrevista aqui, ao 4x4, o Milei disse que seria o próximo presidente da Argentina. Confirmando, o senhor será candidato à presidência da República no fim do ano que vem. De que maneira o senhor está costurando as suas alianças, o seu grupo político? Le voy a decir algo más contundente todavía. Por favor. No solo que voy a ser candidato Será a presidente el próximo año. Si además logramos entrar en la segunda vuelta, o segundo turno, voy a ser el próximo presidente argentino. O senhor sente isso? Definitivamente, es un dato. A Argentina volta às urnas em 22 de outubro. Costa, começo com você, com esses comentários da nossa pauta número 5 sobre eleições na América Latina. Eu estava lendo o G1 essa semana e aí tinha lá, né, primeiro a foto do Milei era uma foto em super close, ele com os óculos meio afundados, meio vesgo, uma cara demoníaca. Obviamente isso foi feito, se você pega as capas da Time, por exemplo, com Barack Obama, é sempre Barack Obama charmoso, bonitão, e as capas com o Donald Trump, é sempre um Donald Trump incendiado, meio demoníaco também. E o G1 foi lá mostrando o que defende o Milei e foi rebatendo entre aspas. Peguei 2 assuntos aqui que eu guardei dessa matéria do G1. Ele defende porte e posse de armas. E como é consenso, todo mundo sabe, quanto maior o número de armas nas mãos da população, maior os índices de criminalidade, as taxas de homicídio. Bom, aqui no Brasil a gente teve o contrário, né? E a outra era mudanças climáticas. Milei diz que as mudanças climáticas não têm uma ação determinante do ser humano, né? E aí o G1 dizia, não, é consenso foi a palavra usada, entre os cientistas de que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano. Isso não é, sinto informar, se você acredita nisso, sinto informar que não é consenso. Há mais de 700 cientistas que deixaram o escritório da ONU para mudanças climáticas porque disseram, peraí, mudança climática existe desde que o mundo é mundo e ninguém sabe determinar, né, qual é a influência do ser humano nisso. Então não é consenso. Então a guerra contra o Milei já começou. Um libertário, vai lá, Consta, dá até para dizer que se você for imaginar que você tem o comunismo ali defendendo o Estado gigante, tomando conta de tudo, se você colocar o comunismo na extrema esquerda, você pode até colocar um libertário, né, que de certa forma é contra o Estado, na extrema direita. Eu não vejo problema. Só que eles tentam ligar essa expressão extrema direita a fascismo, a nazismo, o que não é absolutamente o caso de um libertário. É o oposto, né, Lacombe? Ele defende um Estado enxuto, mínimo. Aliás, ele reconhece o legado favorável do povo hebreu, dos judeus, já escreveu isso em tweets, ele católico, contra aborto. Então é difícil enquadrá-lo, né? A turma fica batendo cabeça porque ele mexe nessas pautas sagradas, né? Querem pintá-lo como radical, extremista, negacionista, anti-ciência, esse blá 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 todo dos globalistas que dominam a imprensa em conluio com comunistas que eles chamam apenas de esquerda, porque não existe, como você lembrou, extrema esquerda. Eu já falei do Milei rapidinho, não vou me estender muito. A esquerda vem destruindo a Argentina há muito tempo. Aí surge um cara com ideias mais radicais, difíceis de colocar em prática, mas na direção certa, menos Estado, mais liberdade econômica, individual, e isso gera essa reação toda da turma que vai começar a defender o legado da Kirchner daqui a pouco, né? E chamar ele de um radical e a Kirchner de moderada. Então é uma palhaçada, né? É disso que se trata. E o mais interessante é que essa turma, liberal, libertária e conservadora, essa turma é atacada pelas suas virtudes e não pelos seus defeitos, porque defeitos existem. Ninguém vai dizer que o Bolsonaro é livre de defeitos, o Trump, né, ou o próprio Milei. Por exemplo, um debate sério, maduro, iria questionar como é que ele pretende colocar em prática essas ideias. Acabar com o Banco Central, isso é viável? Aí ele mesmo está montando já
uma governabilidade, 112 bilhões e meio num mês de orçamento secreto que passou a ser legal para a imprensa, com o próprio Macri. O Macri, que falhou em ser tucano demais na sua promessa de reformismo liberal, o Macri está fechando com o Milei. E seria talvez um super embaixador, alguma coisa assim. Então, veja que ele está tentando costurar alianças para poder ter a tal governabilidade. Isso quer dizer que ele vai aprovar as reformas mais radicais dele? Claro que não, mas não funciona assim, né? Graças a Deus, e em parte até mesmo ao centrão fisiológico, nem os radicais de esquerda conseguem levar a cabo sua agenda nefasta na íntegra, a menos que transformem o país de vez numa Venezuela. Então, o Milei não é nenhum bicho-papão, as ideias dele não são assustadoras. Assustador é manter o status quo na Argentina, um país que vem sendo destroçado, que a inflação é mais de 100% e a miséria é galopante. Mas talvez a turma da Globo News, lá o Ariel Palácio, esteja ocupado demais em teatros, sei lá o que ele anda frequentando na Argentina, e não está vendo o que o povo está sofrendo. E talvez ele esteja achando as coisas tranquilas e não entenda, então, o fenômeno populista do Javier Milei. Bom, é isso a situação, né? E quero também aproveitar a ocasião para dar os parabéns para Djokovic, um monstro, né? Venceu, soube, obviamente não vi, mas venceu virando o jogo em cima do Alcaraz. Esse cabra merece todo o nosso respeito. Devolveu num torneio, claro, de menor importância, né, Cincinnati, né, mas devolveu a derrota em Wimbledon. Senador, vamos lá, o Milei tem falado, se ele for eleito, em ter apenas 8 ministérios. Eu gosto, por exemplo, do número dos Estados Unidos, lá onde consta a Ana vive, em torno de 15, mas para quem tem 37 ministérios, e ainda com ameaça, né, porque agora a gente já tem 2 ministros escolhidos, só não sabe para que ministérios eles vão. Né? Então a gente tem 37, podendo chegar até 39. Então, quando falam em 8 ministérios, mesmo que eu acho que seja talvez pouco, parece paraíso, né, senador? Primeiramente, Lacombe, nós desejamos muito boa sorte para os argentinos, que deu ao Maurício Macri a grande oportunidade de fazer uma virada na Argentina, que foi desperdiçada, como Consta já falou aí com muita sabedoria, e a Argentina, rapidamente, eu não tinha muita esperança mais sobre a Argentina, e fico muito feliz aí com essas primárias, né, prévias aí, onde colocam o Milei em primeiro lugar. E o número de ministérios me parece também muito reduzido. E também me parece equivocada a questão do Banco Central. Creio que um Banco Central independente, como nós estamos vendo como deu resultado com o Roberto Campos Neto, quadro técnico, uma pessoa responsável, como dá certo. Não adianta eliminar o Banco Central. Mas o candidato a presidente é ele está fazendo suas promessas de campanha. No ano passado, eu já acompanhei algumas entrevistas dele e me parece que realmente vai fazer um grande governo na Argentina. E eu creio que com o histórico da Argentina, Lacombe, a Argentina é uma grande nação, um grande povo, foi considerada a Europa, há poucos anos atrás, foi considerada a Europa na América do Sul, com muitas livrarias, o povo culto, o povo estudado, e infelizmente deixou o populismo atacar, se apoderar e destruir a nação, destruir sua economia, etc. Mas me parece que são muito poucos ministérios, sim, viu, Lacombe? Costa, você pediu a palavra, diga. Não, é só para lembrar, porque o senador Seif achava que a Argentina era caso perdido, game over, que nem a Venezuela, e ficou surpreso com a possibilidade de reviravolta, todos nós. Queria só lembrar que isso talvez tenha alguma ligação com o fato de que o voto lá é impresso. E, senador, sabe, quando eu morei em Florianópolis, em Santa Catarina, de 92 a 97, era a época, a gente brincava, era a época do Dame Dos, porque Florianópolis, a cidade era invadida por argentinos, eles levavam vantagem no câmbio, então tudo eles compravam de 2. Então, chocolate era Dame Dos, tudo, roupa, Dame Dos, do mesmo produto. Claro, não era o país entre os mais ricos do mundo, como foi no início do século passado, mas ainda não tinha sido destruído
no nível em que está hoje, né, depois de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, os dois muito amigos do Lula. Aliás, o Lula, né, ele gosta muito das ideias que foram implementadas na Argentina, então a gente precisa tomar realmente muito cuidado, muito cuidado.